Poderosos energizados em Cristo Jesus, se conectando aqui na sala da terapia cristã. Estamos conectados aqui com Cristo Jesus. Terapia cristã é fundamento na Bíblia para a honra e glória de Deus. Terapia cristã de segunda a sexta às 7h45 da manhã. Estou aqui trazendo um estudo de provérbios na visão terapêutica e mais o livro DNA do dinheiro para a expansão da consciência e para a prosperidade na sua vida. Já peço ao Pai Celestial que me guie, já peço ao Pai Celestial que guie as pessoas que estarão passando aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, iniciando aqui com o louvor, recebe a cura, recebe a restauração poderosamente em Cristo Jesus. Já vou compartilhar aqui nos grupos, compartilhando aqui. Peço também, aperta o coraçãozinho, aperta o foguinho, que assim o Instagram entrega para mais pessoas. Aperta o aviãozinho, me ajuda a ser ponte para a fonte, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à terapia cristã. Já vamos fazer a oração. Vou aumentar aqui um pouquinho o louvor enquanto eu compartilho. Escuta aí, recebe a cura. Unção de ousadia. Multiplicação em nome de Jesus. Multiplicação. Recebe a unção. Vou pegar aqui. Deixa eu compartilhar. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Terapia cristã com desbloqueio emocional. Quem sufocou o seu coração? Quem matou o seu sonho? Saiba que Deus renova e restaura. Tema de hoje: quem ama sabedoria é feliz. Quem ama a sabedoria dá alegria ao seu pai. Como, Elaine? Vamos ver na live. Vou colocar o tema aqui. Vou colocar o tema. Provérbios 29. Quem ama a sabedoria dá alegria ao pai. Terapia cristã, desbloqueio emocional. Hoje vai ter técnica. Terapia cristã, oficina de destrave, grupo VIP Prenaflix. Se você não está no grupo, lá no link da minha bio tem o link do grupo. Assim também tem o link da aplicação também. Para honra em nome de Jesus. Compartilhei aqui. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus mostra as pessoas que vão andar contigo. Deus mostra as pessoas que não fazem parte mais. Deus mostra. Deus te dá clareza quando você se coloca à disposição dele. Pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu café, esteja presente, momento presente. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia e de multiplicação para a sua vida. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a ação. Ó, topo de Deus. Matar os teus sonhos sufocando. Quem já tomou café? Seja bem-vindo, Fábio. Rai, poderosa em Cristo Jesus.
Deus acalma o coração e dá a cura. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vamos já fazer a oração aqui. Não desista. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Se conecta com Deus. Por mais que esteja com muitos afazeres, o principal é Deus. O principal é o seu princípio da manhã. É o seu estar com Deus. É um momento de intimidade. Momento de intimidade com o Pai Celestial. Recebe a restauração em nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo desde da planta dos pés até o topo da cabeça, neste momento, circulando, restaurando as células, restaurando e renovando. Polaridade negativa está mudando para o positivo neste momento. Restaura, renova a mente. Em nome de Jesus, afasta, dissolve todo pensamento negativo, todas as crenças negativas, todas as crenças limitantes sejam dissolvidas neste momento. Palavras positivas, e tu é capaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tu é capaz. Você é capaz. Você é prosperidade. Você é abundância. Você pode. Você consegue. Estou tomando café agora, poderosamente. Estou aqui com o meu cafezinho também. Que Deus abençoe poderosamente. Chegando o inverno, né? Um cafezinho de manhãzinho é bom. É poderoso. Agradecemos pelo café, agradecemos pela casa, agradecemos pelo ambiente, agradecemos pela xícara, pela caneca, pelo copo, pelos utensílios. Agradecemos por todas as coisas, desde as coisas mais simples, pelo alimento. Agradeça. E a graça vai descer sobre a sua vida em nome de Jesus. Provérbios 29. Ele diz, né? Ele diz para nós alegrar o coração do Pai. Como? Como que eu vou agradar o coração do Pai? O coração de Deus. Olha só. Quem alegra o coração do Pai, como é feliz. Como é feliz aquele que alegra o coração de Deus. Hoje isso está escrito em Provérbios. Vou pegar aqui já Provérbios, pega a sua Bíblia. Provérbios 29, versículo 3. Ele diz assim, ó: quem ama a sabedoria dá alegria ao pai, mas quem anda com prostituta desperdiça os bens. Quem anda com os maus, né? Quem anda com pensamentos de maldade desperdiça os bens que tem. Mas quem ama a sabedoria dá alegria ao Pai. Como que eu dou alegria ao Pai? Como que eu dou? Agradecer é uma forma de dar alegria ao Pai. Hoje vamos falar sobre uma verdade poderosa, uma verdade que é a sabedoria é um caminho de alegria. Então, se você sente tristeza, eu digo para você, a sabedoria é um caminho de alegria. Você alegra o coração de Deus, você alegra o coração do Pai. E assim o seu coração também se alegra para a honra e glória de Deus, Pai Celestial. Quem escolhe sabedoria atrai felicidade, honra e leveza para a sua vida. Quão bom é viver em paz. Quão bom é viver com leveza, com paz no seu coração. Quão bom é, tão bom e maravilhoso viver com paz no coração. Vamos tomar decisões a todo momento, a todo instante. Mas quando tomamos decisões seguindo a vontade de Deus, alegrando o coração de Deus, como diz aqui em Provérbios de hoje, alegrar o coração de Deus. Assim,
Nós sentimos paz e alegria no nosso coração também quando nós alegramos o coração do Pai. Ele dá alegria ao nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reflexão de hoje, lá em Provérbios 29, versículo 3, que ele diz: quem ama a sabedoria dá alegria ao Pai. Quem ama a sabedoria dá alegria ao Pai Celestial, na obediência, no fazer a vontade de Deus, ser obediente. Obediente. Amar a sabedoria é ter prazer nas escolhas corretas, é tomar as decisões com paz no seu coração, nos conselhos de Deus, na sabedoria espiritual, no você poder escutar a vontade de Deus na sua vida, você se aquietar um pouquinho e escutar o Espírito Santo de Deus falar com você. O Espírito Santo de Deus falar com você, muitas das vezes, as escolhas são desafiadoras. Essa semana, toda semana, todos os dias temos escolhas. Essa semana eu pedi um direcionamento de Deus, uma tomada de decisão eu tive que fazer. Eu tive que fazer uma tomada de decisão para um bem maior, para um bem de uma pessoa que eu amo. Eu tive que mudar de lugar, mudar de ambiente. O ambiente é bom, mas Deus disse que para mim mudar de lugar. Eu não entendia no início. Nós, às vezes, muitas vezes não entendemos, mas Deus coloca a vontade no seu coração, o desejo de você ir a tal lugares, que é ali que Ele vai te abençoar, que é ali que Ele vai colocar pessoas que vão te ajudar a cumprir o seu propósito. Muitas das vezes, o seu propósito é ensinar o seu filho no caminho de Deus, ensinar o seu filho no caminho para ele conhecer mais a disciplina, conhecer mais o ambiente, conhecer mais da palavra de Deus. A prosperidade, muitas das vezes, não é só o dinheiro. Prosperidade é você ouvir do seu filho, ouvir uma pessoa: eu te amo, eu estou contigo. Isso é prosperidade. Sentir paz no seu coração, isso é prosperidade. Sentir paz no ambiente que você está, isso é prosperidade. Em nome de Jesus. Pessoas que vão te ajudar. Provérbios também diz, a Bíblia também diz, né? Nós falamos aqui de filho, a Bíblia também diz honrar pai e mãe. Eu acho lindo. Honre seus pais. Não queira ser a mãe da sua mãe. Não queira ser a mãe do seu pai. Mas seja filho, seja filha, honre. Escute, não discuta. Escute e honra. Como é que eu honro meus pais, Ilane? Cuide. Cuide dela, cuide deles. Com amor, com sabedoria, com amabilidade. Quantas pessoas queriam ter esse momento e hoje não tem? Eu, por exemplo, minha mãe, Deus levou ela, eu tinha 3 anos de idade. Meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Uma coisa que eu não gosto é quando eu vejo filhos desobedecendo, falando palavras ruins a seus pais. Na Bíblia diz, em primeiro, honre seus pais, honre sua mãe, cuide, não abandone, cuide com amor, com carinho. É tão bom ver o cuidado de um filho com os pais, com amor, com carinho, com proteção. Cuide, você está fazendo o bem. Você está fazendo o bem. Não se desfaça desses momentos maravilhosos que um dia vai acabar. Que um dia vai acabar. E aí você vai sentir saudade desses momentos. A saudade e as lembranças. A saudade e as lembranças
Muitas pessoas querem ter, esse não é o tema da live, mas é de uma forma também que você está agradando a Deus. Você dá alegria a Deus quando você honra a sua mãe, seu pai. Alegria ao coração de Deus. Quando você tem o cuidado de amar, simplesmente. De escutar sem julgamentos. De cuidar deles. Muitas das vezes, pessoas... Eu tenho uma pergunta para você. Como ter saudade de momentos não vividos? Como ter saudades de momentos não vividos? Muitos filhos não têm esse privilégio de ter lembranças de alguns momentos. Porque não existiu situações, a não ser no momento que estava dentro da barriga. Depois, não esteve mais presente. Quantas pessoas? Quantas crianças estão no orfanato sentindo saudade? Ou às vezes nem tem lembranças. Às vezes nem sabe o que é saudade porque não teve momentos com os seus pais. Então, honre os seus pais. Honre os seus pais. Cuidando com amabilidade, escutando sem julgamento. Pois eles têm sabedoria. Eles têm sabedoria. Não julgue se é certo ou errado. Apenas escute. Apenas escute e você está agradando o coração de Deus. O coração do Pai Celestial. Rumo ao topo de Deus, então, amar a sabedoria é prazer nas escolhas corretas. Ter prazer nas escolhas corretas. Nos conselhos de Deus e na disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Às vezes o seu propósito, eu falei de propósito, às vezes o seu propósito é cuidar do seu filho, é ensinar ele na igreja. Às vezes o seu propósito agora é cuidar dos seus pais, é te levar uma mensagem de Deus, é colocar um louvor para ela escutar, é te deixar ela conversar. Ela precisa conversar. Todos precisamos conversar. E é bom sentir o cuidado, sentir o abraço, por mais que reclame. Não deixa isso entrar no seu coração. Você tem o conhecimento aqui da live, que a gente ressignifica os pensamentos. Não é sobre o outro, é sobre você. Se uma pessoa está reclamando do seu lado, é a sua decisão de deixar aquilo entrar no seu coração ou aquilo não vai te abalar. Aquilo não vai te abalar. Eu falo assim, nós se afastamos de pessoas que reclamam, de pessoas negativas, mas em alguns momentos, quando a pessoa é de dentro da sua casa, não tem como tu se afastar. Se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, aí sim você precisa ter sabedoria para não deixar a negatividade, a reclamação entrar no seu ouvido. E você olhar com amor, com amabilidade, não julgar. Muitas vezes não é você que vai ensinar, é o seu exemplo. Há momentos de calar e mostrar pelo exemplo. Se uma pessoa reclama, não dá ouvidos à reclamação. Não reclama junto, entende? Fala uma coisa positiva. Toda vez, usa essa estratégia, toda vez que alguém que tu ama reclamar, falar algo de negativo para você, fala uma coisa positiva. Troca o assunto. Não concorda. Não concorda não é discutir, é trocar de assunto. É falar uma coisa positiva. Uma coisa de gratidão, uma coisa, olha, isso aconteceu positivo. Que bom. Fico feliz. Troca o assunto. Troca o assunto e honre seus pais. E se você não teve seus pais, eu digo para você, o Pai Celestial, ele completa o seu coração. Ele completa o seu coração. Hoje eu olho, eu cresci sem meus pais. Eu cresci, fui cuidada pela minha avó. Ela ia nos encontros da escola.
por mais amor que ela tinha, por mais amor que ela tinha por mim e eu tinha por ela, ela era minha avó. Ela não substitui o papel da minha mãe. A falta, o vazio continuou na infância. Continuou até 5 anos atrás, antes de eu conhecer terapias, antes de eu entender, de eu ressignificar os meus pensamentos. Não tem vazio, tem uma lembrança. Eu não tive lembranças com ela. 3 anos de idade eu não consigo lembrar, mas na terapia, quando eu ressignifiquei os pensamentos, eu tive uma sensação de quando eu estava dentro da barriga dela e ela passava a mão na barriga. E eu fiquei com essa memória. Simples assim. Então, toda vez que eu lembro dela, eu lembro do amor que ela tinha por mim. E eu ressignifiquei todos os pensamentos. Todos os pensamentos. E olha, você cresce escutando que sua mãe é boa, que sua mãe te amava. Mas uma coisa negativa te acende a críticas, a rejeição. Observa a sabedoria. Ame a sabedoria. Ame a sabedoria. E alegra o coração de Deus. E alegra o coração do Pai Celestial. Libera perdão para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós. Libera perdão. Eles deram o melhor. Eles deram o melhor na condição que eles tinham. Eles deram o melhor. Eles também tinham crenças. Não julgue e ame sempre. Muitas das vezes, crenças são criadas também por amor, por cuidado, né? Eu trouxe o exemplo aqui de alguém que falou assim: não suba aí, que você é pequena, que você pode cair de uma árvore. Era um cuidado, observa que era um cuidado. Mas a criança escutou: você é pequena. E aí ficou lá no subconsciente: você é pequena. E até hoje você acredita que você é pequena. Então, ressignifica os pensamentos. Como, Elaine? Olha para essa situação, se você tem essa situação, ou se é uma situação específica, diferente, mas que é dessa maneira. Olha para essa situação. Como que eu ia ressignificar os pensamentos dessa menina que escutou que era pequena? Liberando perdão para a pessoa que falou, se foi a mãe, se foi a avó. Liberando perdão, ressignificando como? Resgate da criança interior. Ir até a cena, em meditação, ir até a cena, a situação e explicar. Olha, tal pessoa, minha avó, sua avó, falou assim. Falou para você não subir aí, porque ela não queria que você se machucasse. Ela te ama, ela te amava. Não queria que você se machucasse, por isso usou essas palavras. Mas não quer dizer que você é pequena, que você não é capaz. Você poderia ser pequena em idade, mas a tua capacidade é grande. E você agora já é grande. Você agora já é adulta. Grande tamanho, grande em idade, em ser adulta. Explica para a sua criança interior, exatamente assim que eu fiz em 2021. Eu peguei todas as situações e liberei perdão. Entendi a situação. Quando eu cheguei lá no bebezinho de 2 meses, quando eu fiz os pontos meridianos para a tristeza que eu sentia ao escutar o nome da minha mãe, eu sentia uma tristeza. Só que eu não sabia o que era, porque eu não tinha lembranças. Então, eu fiz os pontos meridianos para a tristeza, de olhos fechados, meditação, conexão com o coração e Criador, e campo do pensamento, me veio a imagem de um bebê chorando em cima da cama. O ambiente certinho veio, e eu liberei perdão para todas as pessoas que ali estavam. Depois, antes de eu fazer o resgate, eu fui entender a minha história. Eu fui até minha irmã. E eu perguntei para ela, como que era a nossa casa? Assim, 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 exatamente. Ela falou, você ficava em uma cama de casal, era num canto de um quarto simples. Ela explicou como é que era e eu entendi. Aí, depois que eu entendi a minha história, que eu entendi que o que aconteceu, que meu bebezinho, ele tinha se sentido abandonado,
E aí eu entendi que não era abandono, que ela saía às pressas para o hospital e ela me amava. Ela não abandonou, mas o bebê entendeu que ela abandonou. Então eu fiz a meditação novamente, fui até minha criança interior fazer o resgate. Eu, Elaine, em visualização, em meditação, cheguei na situação, cheguei na cena e falei para ela, para aquela bebezinha, peguei no colo, eu dei carinho, eu dei a mamadeira que ela estava com fome, eu dei roupas, eu dei ursinho, eu dei um berço, deixei ela lá. Expliquei o que aconteceu com palavras simples. Você pode fazer essa meditação com palavras simples. Olha, você não foi abandonada. A mãe teve que sair às pressas para o hospital porque estava doente e não tinha com quem deixar. E você ficou com seus irmãos que também te amam. Só que eles eram pequenos, crianças cuidando de crianças. E você chorava, eles não sabiam como te dar o leite. Muitas das vezes não tinha, era escassez. Explicar, mas agora eu estou aqui, te explicando. E agora eu posso dar tudo que você merece. Agora eu posso te explicar a situação, dizer que a sua mãe te ama. E eu tenho condições. Eu te entrego uma mamadeira, eu te entrego um carinho, eu te entrego um abraço, eu cuido de ti. Eu te entrego roupas, eu te entrego tudo o que você precisa para o seu conforto. Eu te entrego amor, carinho. E esse é o resgate, esse é o cuidado, é o que a sua criança interior necessitava naquele momento. No caso do meu bebê, necessitava de cuidado. Necessitava de cuidados básicos. Cuidados básicos. Tudo que um bebê precisa. E eu entreguei. E deixei o bebezinho no berço. Com tudo que tinha. E assim voltei. Fiz o resgate da criança interior e deixei lá. Há situações que você traz a criança para o seu coração. E há situações que você deixa ela lá no passado. Ressignifiquei os pensamentos. Depende de situação para situação. Por isso que o resgate da criança interior é individual. Porque há situações e a gente pega uma coisa por vez, né? Eu fui começando a pegar coisas de 7 anos, de 5 anos, coisas que eu lembrava. E assim Deus, Criador, veio mostrando essas coisas que eu não tinha lembranças, né? Por exemplo, essa do bebê, não tinha como lembrar. Se não fosse os pontos meridianos que nós estamos explicando aqui no livro. Que nós estamos vendo agora pelo livro. Aqui o conhecimento que estamos trazendo, o poder dessa conexão, a energia, o DNA que nós trazemos, o nosso DNA, diante de nossos pais, nossos avós, o nosso DNA, a nossa criação. Você limpar, você entender isso. Honre seus pais. Honre seus pais e cumpra o propósito de seus filhos também, de ensiná-los no caminho de Deus. Eu disse que essa semana eu tive que tomar uma decisão de trocar de ambiente. Eu entendi que era um propósito meu, que eu tinha que trocar para um bem de algo maior, para um entendimento. Então é poderoso. Quando é vontade de Deus, seu coração se sente em paz. Se sente em paz. Não que o outro ambiente que eu estava é ruim. Não, pelo contrário, é de Deus. É de Deus. Mas eu precisei trocar de ambiente essa semana. Os dois ambientes são de Deus. Mas Deus diz assim, Deus orientou. Aqui o seu propósito tem que cumprir dessa maneira. Seja obediente e faça. E é possível que eu vou ficar ali agora há anos? É sim. E se não for? Se Deus mandar eu trocar de ambiente novamente, eu troco novamente. Eu sigo o quê? Sendo obediente a Deus. Há pessoas que vai continuar contigo
E há pessoas que não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entende? Tudo bem. Assim é a nossa vida. Assim é como somos guiadas por Deus, Pai Celestial. Não fique perto de pessoas por carência. Não fique perto de pessoas por carência emocional. Observa, pede a direção de Deus. Pede a direção do Pai Celestial e Ele mostra o que você precisa tomar, a decisão. Ele mostra o que você vai falar, porque às vezes temos que ter cuidado, muitas das vezes, o que nós vamos falar. Eu vou trocar de ambiente, mas o que eu vou falar? Deus direciona, Deus coloca palavras na sua boca. O Espírito Santo, Ele coloca palavras na sua boca. Para você, o que eu vou falar? Entende? O que eu vou falar com sabedoria. Falar com sabedoria é pedir a direção de Deus. Não precisa responder na hora. Espera um pouco. Pede a direção de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar a melhor resposta, o melhor caminho. E segue adiante. A sabedoria te traz honra, te traz estabilidade, te traz prosperidade emocional e prosperidade espiritual. Abundância do Espírito Santo na sua vida, na direção que Deus quer que você siga. Ó, o oposto disso é andar sem direção. O oposto de você não ter a direção do Espírito Santo é andar sem direção. É não conseguir decidir, é querer tudo ao mesmo tempo. Não querer decidir, muitas das vezes você está querendo sentar em cadeiras, muitas cadeiras, não se decide por uma. Há pessoas que querem te ajudar, mas você não se decide. Você não se decide. O que você quer aprender? O que você quer aprender? A Leni tá aqui, aluna poderosa. Ela cresceu muito. Ela é um exemplo para nós. Ela cresceu, né, Leni? Ela cresceu muito na área do aquecimento de chip. Por mais desafios que ela teve ao aprender no início, por que ela aprendeu? Ela decidiu uma coisa. Ela decidiu uma coisa em meio a tantas áreas, né, do marketing digital, em meio a tantas áreas do marketing, tudo que ela já vinha aprendendo, fazer post, Canva, são coisas que ela já fazia, mas ela decidiu aquecimento de chip. Eu vou aprender aquecimento de chip. Ela fez mentorias para ela aprender. Ela investiu nela. Ela decidiu e ela aprendeu. E hoje está poderosa. Poderosa já ensinando. Então, decida uma coisa. Decida uma coisa que você quer. Eu decidi lá atrás, quando eu quis ser terapeuta. Eu decidi que eu ia me formar para eu me curar, para eu me libertar. Eu decidi. E eu me formei. E eu venho crescendo. Assim como ela agora vai crescer também. Foca em uma coisa. Entende? Foca em uma coisa. Ah, eu tô na área de vendas, eu sou consultora. Foca em ser consultora. Foca no que você precisa aprender. É vendas? Foca, estuda sobre vendas. Estuda sobre o produto. Vende a transformação. Vende os benefícios. No que você vai ajudar a pessoa. Não vende a fórmula. Vende a transformação. A transformação. Entende? Eu tive que escolher entre muitas cadeiras que eu estava. Ser terapeuta. E eu tenho um hobby, né? Que é o WordPress. Que é onde eu coloco também o meu hiperfoco. São duas coisas. São duas coisas. Então, escolha uma coisa só. Entende? Escolha
uma coisa só. E assim você vai se criando habilidades naquilo ali, entende? Muitas vezes, pessoas querem te ajudar, mas você não toma decisão. A decisão, uma coisa, no máximo duas. Exemplos. E assim você vai crescendo, e assim você vai crescendo. Escolha uma coisa, estudou. Agora o que eu preciso é outra coisa, estudo. Assim foi o meu mapa mental. Aí você olha para mim, Elaine, mas você estudou várias coisas. Sim, estudei várias coisas e estudo. Tudo focado no mapa mental. Tudo tem um propósito. Entende? Aqui no final do projeto tem um propósito. E para que eu realize esse sonho, eu preciso passar por etapas. Eu preciso estudar. Eu já estudei. Agora, o que eu preciso focar é o WordPress, é o Dropship. Foco nisso aqui. As outras coisas eu não vou me aprofundar, a não ser que Deus direcione. Entende? O foco. O meu foco, exemplo agora, terapia, foco na terapia e foco no WordPress. Terapia são duas coisas. O que está te trazendo rendimento? Foca, são duas coisas. Assim como eu dei o exemplo da Leni, ela tem um trabalho, ela precisa focar. Ela escolheu o aquecimento de chip, então ela foca nisso aqui. Entende? E assim vai, é monotarefa, né? Foca em uma coisa específica. A sabedoria te traz honra, te traz estabilidade, te traz prosperidade emocional e espiritual. O oposto disso é andar sem direção, é andar sem tomar decisão, buscando prazer imediato, como diz aqui em Provérbios, prazer imediato, mas sem propósito. Aqui fala, né? Quem ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, sendo obediente, fazendo as coisas certas. Mas quem anda com prostituta desperdiça os bens. Quem anda sem direção. Quem anda sem direção, troca a palavra. Quem anda sem direção desperdiça os bens, desperdiça as oportunidades. Quem anda sem direção desperdiça as oportunidades. Anda com direção, com sabedoria e alegre o coração de Deus. Certo? Então, Provérbios 29, versículo... Tá forte hoje. Provérbios é forte, sabe? Provérbios é direção. Provérbios é manual de vida. Provérbios é manual de vida. Certo? Então, terapia cristã te traz aqui um fundamento na Bíblia. E mais o livro, né? DNA do dinheiro, que nós estamos avançando, estamos já no avançado com ele, mas te trago aqui de uma forma simples, com direcionamento espiritual, para que nós vamos entendendo sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre provérbios. O provérbios eu tô trazendo aqui nessa temporada numa visão terapêutica. Já faz mais de 4 anos, né, que eu venho estudando o provérbios. Não, vai fazer 4 anos que eu tô na sequência. Faz mais de 4 anos que eu já estou lendo, mas há 4 anos, vai fazer 4 anos em outubro, que eu estou na sequência de todos os dias. E nessa temporada aqui, Deus me disse assim, leva numa visão terapêutica, o provérbios numa visão terapêutica. Por isso que eu falei aqui do resgate da criança interior, de você decidir uma coisa para você estudar. É a minha metodologia, uma coisa por vez. Mas se você não consegue decidir, eu não consigo te ajudar. A decisão é sua. A atitude é sua. Entende? A decisão é sua. Todos os dias tomamos decisões. Eu disse que essa semana eu tive que tomar uma decisão desafiadora. Trocar de ambiente. O ambiente antigo era bom? Era bom.
Mas Deus disse para eu trocar de ambiente, eu tenho que ser obediente a Ele. Não é o que eu quero. É que no outro ambiente tem um propósito. E pode ser que lá na frente eu troque de novo de ambiente. Que eu me conecte novamente com pessoas. E assim nós vamos evoluindo. Há pessoas que nós devemos deixar no passado. Há pessoas que se mantêm junto com nós. E há pessoas que nós precisamos reconectar. Entende? Qual pessoa você precisa reconectar? Mas, Elaine, como é que eu vou saber isso? Direção de Deus. Espírito Santo te conduz quando você se coloca à disposição para fazer o seu propósito. Disposição para fazer o seu propósito. Pode ser que o seu propósito seja cuidar de sua mãe. Pode ser que o seu propósito seja cuidar dos seus pais. Com amabilidade, sem julgar, sem brigar. Com amor, honrar pai e mãe. Pode ser que seu propósito seja levar seu filho para um ambiente cristão. Pode ser que seu propósito seja colocar um louvor para o seu filho, para a sua filha escutar. E aquele louvor vai tocar no coração e vai fazer que ela mude um pensamento. Entende? Pode ser que seu propósito seja educar, levar mensagem, levar seu filho a um ambiente. Um irmão, uma irmã. Lá atrás, quando eu mudei de lugar, eu mudei literalmente, quando eu entendi que eu precisava me afastar de algumas pessoas, eu mudei literalmente de ambiente, de um lugar de uma cidade para outra. Literalmente. E eu colocava o celular próximo à mesa, para todos dentro de casa escutar a palavra, escutar a mensagem. Não era o meu falar, era ele escutar a outra pessoa que estava falando, porque se mudou em mim. Eu senti o direcionamento para eu fazer dessa maneira, e assim foi. E assim mudamos de ambiente. E Deus vem te dando a direção. Sabedoria nos faz esperar, observar e discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é agradável e o que não é. Sabedoria nos faz. Muitas das vezes buscamos a felicidade em atalhos, em prazeres momentâneos, mas isso rouba a nossa paz. Quão bom é, quão feliz é estar em sabedoria, deitar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda com o coração em paz. Quão bom é. Você dorme com o coração em paz. Você deita no travesseiro e dorme. Muitas das vezes eu deito no travesseiro, eu imagino eu deitada no colo de Deus. E Ele cuidando de mim. E assim eu durmo a noite toda, independente da situação que eu esteja passando. Já passei por muitos desafios. Independente da situação. É eu e meu Pai cuidando de mim. É Jesus segurando na minha mão direita. É o Espírito Santo me guiando nas palavras, me dando direcionamento. Se aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Que assim você vai escutar o direcionamento do Espírito Santo. Aquieta, cessa a ansiedade, a preocupação. Quando você entrega para Deus, mas você diz que entrega, né? Mas você fica preocupada, na verdade você não entregou. Na verdade, você está com medo. Solta para Deus. O soltar é você não se preocupar, é você acreditar, é ter fé. Ter fé é não se preocupar. Você soltou para Deus, colocou nas mãos de Deus. Então agora você continua a sua caminhada. Faz o que tem que fazer, sem preocupação, porque você sabe que a sua vitória é certa. Você sabe, ontem eu escutei uma palavra, prosperidade, é o seguinte, marca aí.
você se conectar com Deus, com o universo. O que é? Você pede, sim, né? Eu peço algo. Eu agradeço como eu já tenho. Pedir, agradecer. Eu faço. Eu preciso fazer. Imagina, essa semana eu cheguei a 7.000, né? Ontem, no finalzinho de domingo, eu cheguei a 7.000 seguidores. Eu tinha o objetivo de chegar nesses 7.000 seguidores. Eu não cheguei a pedir para Deus. Não cheguei a pedir. Mas Deus sabia do meu desejo de chegar até 10k até final do ano. E se eu tô no 6, eu queria chegar no 7. E agora eu quero chegar no 8, né? Então Deus sabia. Por que isso é importante, Elaine? Para mim é importante porque eu tenho a visão de entregar a mensagem de Deus a uma pessoa por dia. Eu já estou chegando a quase, em um vídeo só, quase 1 milhão de visualizações. Mas a minha visão é uma pessoa por dia. Se uma pessoa que está aqui na live tocou a mensagem no seu coração, eu acredito firmemente que isso, Deus fala com você que está aqui, já alegrou meu coração. Ponto. E Deus sabia. E eu agradeço pelos 7k de seguidores. Mas, imagina só, e aí vem a parte do fazer. Vem a parte do fazer. Eu pedi, eu pedi, mas eu não pedi em palavras, eu pedi em coração, porque Deus sabia do meu desejo. Eu agradeci, eu agradeço todas as coisas, eu agradeço a tudo. Mas, imagina agora, vem a parte do fazer. Se eu pedi, se eu agradeci, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a minha ação. Eu tenho que fazer live, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que postar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que divulgar. É o meu fazer, entende? E se eu não faço? Se eu não faço, provavelmente eu não tinha chegado aos 7k. Entende? E aí vem a quarta parte, preparado. Receber. Você estar preparado para receber a sua bênção. Assim, vou pegar um outro exemplo aqui, para ficar mais claro. Você tem um propósito, vamos lá, de ser palestrante. Você tem um propósito de ser palestrante. E aí, você pede a Deus. Tudo bem. Pedir, agradecer, fazer e estar preparado. E receber. São 5 etapas. Então, você pede a Deus, Senhor, eu quero ser palestrante, me ajuda? Deus te ajuda? Seu propósito está conectado com Ele? Sim, então Deus te ajuda. Agradeça como já estivesse acontecido, agradeça ao universo, agradeça a Deus Pai Celestial, que é Criador de tudo. Você pode, você é capaz. Agradeceu. E agora? O que eu preciso fazer? Pergunta o seu coração. O que eu preciso fazer, Senhor, Deus, Criador, para que o meu sonho, o meu propósito se realize? Tenha certeza que Deus vai falar para você. Quais serão os próximos passos? Ele vai confirmar para você. E aí vem a sua parte, fazer. Fazer acontecer. A prosperidade, eu vou te falar uma coisa, não é para todos. Elaine, mas todos nós somos filhos do Criador Pai Celestial, somos herdeiros de tudo. Sim. Mas você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Para você receber essa herança? Chegou na parte do fazer. E aí, você está fazendo? O que eu preciso para ser palestrante? Eu preciso o quê? Me treinar. Eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso perder o medo de falar em público. Eu preciso perder o medo de crítica. Eu preciso criar habilidades. Quando eu comecei a falar, em dar aulas, né? Eu não conseguia falar nem sequer 15 minutos. Porque a minha criança lá atrás, ela não foi estimulada a falar. Eu sempre falei pouco. Então, quando me colocaram para dar aula, eu falava... Minha primeira aula, minha primeira imersão, eu falei 10 minutos com ajuda terapêutica. 10 minutos. E eu derretia, eu suava.
Mas eu não desisti, eu continuei me treinando. Pessoas me ajudaram. Deus colocou pessoas a me ajudar. Até pessoas que não gostaram de mim. Deus falou assim, ajuda ela. E a pessoa obedeceu. E a pessoa ajudou. Deus coloca pessoas para te ajudar. E aí, você pediu, você agradeceu pelo seu propósito. E aí, agora chegou a hora de fazer. Chegou a hora de fazer. Precisa fazer. Pergunta no seu coração, o que eu preciso fazer, Senhor? Me dá o direcionamento, me dá a clareza. O que eu preciso fazer? E começa a ter ações, começa a ter atitude. Há uma coisa que eu não consigo ter por você. Atitude. Eu trago conteúdo. Eu te ensino o que eu fiz para eu conseguir, para eu alcançar os pilares. Mas a atitude é sua. É você que precisa ter a atitude de fazer. E aí vem a quarta parte. Você pediu, você agradeceu, você soltou para Deus sem preocupação, porque você sabe que aquilo vai acontecer. E agora chegou a parte de fazer. Você faz o que tem, você está fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque quando chegar a oportunidade, você está preparada para receber. São 5 passos simples. Anota aí. Pedir, agradecer, fazer, estar preparado e receber. Ponto. E receber. E aí você recebe a sua bênção. Aí você recebe a sua vitória, entende? Eu falo do meu projeto Plena Raridade. Eu falo dele. Quando Deus me deu esse projeto, quando Ele deu esse propósito para mim, de fazer a construção desse projeto, eu pedi a Ele, Deus, me dá clareza, direcionamento, sabedoria. Todos os dias é o que eu peço para Deus. Me dá sabedoria, me dá direção. E Ele me dá a direção. E eu escrevi tudo no mapa mental que eu precisava fazer. Ele deu a vontade no meu coração e eu escrevi, mesmo eu não sabendo fazer, porque quando eu escrevi eu não era terapeuta, quando eu escrevi eu não sabia nada de marketing digital, mas eu escrevi. E aí chegou a hora de fazer. Ele me disse o que eu precisava fazer. Ele me disse que eu precisava me formar como terapeuta. Ele me disse que eu precisava aprender o WordPress. Ele me disse que eu precisaria criar uma loja online. Ele me disse que... Agora ele me disse que eu preciso emagrecer. Porque senão eu vou passar vergonha. E agora eu preciso emagrecer. Preciso, porque senão eu vou passar vergonha. E é surreal. E eu pergunto assim, Jesus, sério que eu vou fazer isso? Sério, você vai fazer? Então tá bom. Então tá bom. Eu vou superar a vergonha, vou superar a timidez e eu vou fazer. E tu vai me dar a condição, a melhor condição de eu realizar. Eu até me emociono. Tu vai colocar pessoas que vão me ajudar. A pessoa, Provérbios diz, né, sobre sociedade. Ele já me mostrou. Há pessoas que estão no mesmo propósito que eu. Essa pessoa vai estar lado a lado com você. Ele já me mostrou, só que eu não posso falar. Ele já me mostrou o meu valor, a minha visão. Primeiro, a minha visão. Levar a mensagem de Deus a uma pessoa por dia. A pessoa que vai estar lado a lado comigo tem a mesma visão. A minha missão, fazer como eu estivesse fazendo para Deus. Fazer, independente se você está ganhando ou não. Independente do quanto que você ganha. Fazer como eu estivesse fazendo para Deus. E qual que é o meu valor? Não mentir. Ponto. A pessoa que vai estar lado a lado comigo, ela tem o mesmo valor. Não mentir. Ponto. Tem outros valores? Tem. Mas o maior
não mentir. Ponto. Independente da situação, ser verdadeiro, ser autêntico. Uma vez escutei uma frase de um pastor, direcionamento. Ele disse para mim, ele fez a oração, um profeta de Deus, fez a oração e ele disse para mim, seja autêntica, você é autêntica, nunca deixe de ser autêntica, nunca deixe de ser verdadeira, seja verdadeira. Muitas das vezes, por você é verdadeira, você perde. Realmente. Perdi coisas por falar a verdade. Mas ele disse, continua assim, porque Deus é grande na sua vida. Deus é grande na sua vida, continua a ser verdadeira. Então, a pessoa que vai estar lado a lado comigo nesse projeto, ela tem o mesmo valor, ela não mente. Independente da situação. Independente se ela perde, independente se ela ganha. Só que nós sabemos que a graça vem de Deus. Você pode perder e Deus te dá algo maior daquilo que você perdeu. Porque você foi verdadeira. Você foi autêntica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rumo ao topo de Deus. Continuando aqui, o Espírito Santo nos conduz por um caminho de verdadeira realização. Sem culpa. Sem culpa. Sério? Deus te abençoe poderosamente. Então, aqui os 5 passos, né? Da prosperidade, do receber de Deus. Pedir, agradecer, fazer, estar preparado e receber. E quando chegar ao ponto de eu receber, de o meu projeto se realizar, eu já estou preparada. Eu estou me preparando. Entende? Eu estou me preparando. E vai acontecer esse ano. O Espírito Santo nos conduz a um caminho de verdadeira realização. Paz no seu coração. Paz no seu coração. Então, Elaine, sabedoria na prática para uma vida diária. O que eu faço? Quais são as suas decisões? Sábias ou impulsivas? Quais são as suas decisões? São decisões de sabedoria? Ou você toma decisão impulsivas, por medo de perder, por medo de crítica, por carência emocional? Quais são as suas tomadas de decisão? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, porém, a ansiedade ela pode estar atrelada com o passado, quando o seu corpo ele não quer passar pela mesma dor, pela mesma situação. Então, ele te dá sintomas de ansiedade. Resumindo aqui, precisa curar, precisa liberar perdão a todas as travas, todos os traumas do passado. E assim você supera a depressão. Leia Provérbios todos os dias, se conecta com um Pai Celestial. Foi assim que eu me curei da depressão. Se conectando com Deus, lendo os provérbios todos os dias, me curando dos traumas, liberando perdão a todas as pessoas, decidindo olhar para frente e sorrir diante do futuro. Isso que eu falo para você. E assim você se liberta da depressão. Ressignificar os pensamentos, colocar palavras positivas e assim você se liberta da depressão. Outra pergunta para você. Tenho parado para ouvir a voz de Deus antes de eu agir? Tenho parado para ouvir a voz de Deus antes de eu agir? Tomei uma decisão por impulso? Ou eu perguntei para Deus? Você não precisa responder a todos na mesma hora. Pergunta para Deus. Qual é a resposta que eu tenho que dar? O que eu vou falar? Qual a resposta? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E Deus vai te direcionar. Provérbios 3. Lá no versículo 13, também diz assim, ó. Nós estamos em Provérbios 29, ó. Então, fica assim, ó.
Como é feliz o homem que acha sabedoria. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 3, 13. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui na minha... Dia 5. Leni, me dá um oi no WhatsApp depois, terminar aqui. Provérbios 13, Provérbios 3, lá no versículo 13. Vou pegar aqui. Provérbios 3, lá no versículo 13. Diz assim, ó. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, e a quem abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Ponto. Busque sabedoria todos os dias. Antes de qualquer decisão importante, nessa semana, eu digo para você, ore. Antes de tomar decisões, ore. Fala com Deus. Senhor, isso é sabedoria ou é só vontade da carne? Pergunta para Deus. Isso é sabedoria ou é só vontade da carne? Ou são bloqueios emocionais, carência emocional? Pergunta para Deus. Escreve aí no seu caderno. Ó, hoje eu escolho amar a sabedoria de Deus. Hoje eu escolho amar a sabedoria de Deus. Provérbios hoje foi com o tema Alegra o coração de Deus. Quem ama a sabedoria dá alegria ao Pai. Esse foi o tema. Quem ama a sabedoria é feliz. Você dá alegria ao Pai. E o Pai te dá alegria. A graça desce na sua vida. Falamos aqui de honrar pai e mãe. Falamos aqui de propósito. Cuidar de seus pais, cuidar dos seus filhos, seu propósito. Falamos aqui da prosperidade, 5 passos para a prosperidade. 5 passos para a prosperidade. Pedir, agradecer, fazer, estar preparado e receber. E continuamos aqui com o DNA do dinheiro. Vou pegar uma parte novamente, hoje é dia 29. Estamos vendo aqui o teste, né? A frequência vibracional. Esse teste eu fiz no instituto. Esse teste de energia. E é poderoso. É poderoso você ver que o seu corpo, ele responde o que você precisa fazer ou não. O quanto você precisa fazer. A técnica, os pontos, né? O desbloqueio. Os pontos meridianos. Então, aqui ele fala isso. A mente inconsciente e os bloqueios elétricos. O bloqueio é como se fosse um nódulo que está impedindo a energia de fluir. E os pontos meridianos, eles dissolvem esse nódulo quando a gente estimula a energia. Quando a gente estimula os pontos, ele dissolve os nódulos. E ele é conectado com o coração. Quando eu entro em terapia, eu utilizo a conexão do coração, campo do pensamento e criador. A técnica é o campo do pensamento. Touch Fuji Therapy, terapia do campo do pensamento. A minha metodologia, o Esplendidamente, eu utilizo conexão com o coração, campo do pensamento e com o criador, que ele me guia a todo momento. Então, essa conexão te traz muitos benefícios, né? Muita restauração, renovação. Ó,
Uma das descobertas mais importantes da cinesiologia aplicada é como o sistema elétrico corporal reage a questões inconscientes. A mente inconsciente está profundamente interligada ao corpo. Por isso que há sintomas de ansiedade. O corpo tem medo do que possa acontecer. E aí há sinais de ansiedade. E o sistema elétrico é sensível a mudanças sutis em pensamentos, emoções e memórias reprimidas. Quando uma pessoa carrega traumas emocionais ou crenças limitantes que residem no inconsciente, esses fatores podem se manifestar como bloqueios no sistema elétrico do corpo. Bloqueios não deixam a energia passar, entende? Resultando uma tensão muscular, dores físicas ou até problemas de saúde crônica. Traumas, bloqueios. A cinesiologia, portanto, permite uma comunicação direta com esses aspectos mais profundos da psique, quando você estimula, né? Quando você identifica, ao identificar e corrigir os desequilíbrios elétricos do corpo, é possível também liberar os bloqueios inconscientes que impedem o fluxo natural da energia e vitalidade. Isso não só melhora o bem-estar físico, mas também promove uma transformação profunda na forma como a pessoa encara as suas emoções, as suas crenças. Quando eu vi que eu precisava fazer o resgate da criança interior, quando eu vi que eu precisava liberar perdão, quando eu fiz todos os pontos meridianos, toda a sequência dos meridianos, profundas transformações, eu ressignifiquei os pensamentos. É como se eu olho agora para a situação e eu não tem dor, não tem choro, entende? Quando você olha, não tem choro de dor. Eu posso até me emocionar, pode até escorrer lágrimas, mas de emoção, não é de dor. Eu brinco, né, que eu falo assim que se for para eu dar uma palestra e se eu tiver que chorar para tocar a emoção da outra pessoa, choro de dor, eu contando a minha história, não tem choro de dor. Posso me emocionar, mas é de uma emoção boa, de superação, uma emoção boa, de superação dos traumas, de liberdade, de libertação, não é de dor. Eu olho para as situações em que eu liberei perdão e não sinto dor. E não sinto dor alguma. Então esse é o processo. Você olhar para a situação, você liberar perdão, usa os pontos meridianos para cura e libertação, e aí você olha para a situação e não sente dor, fica indiferente, é como se perdesse a cor. Você olha e você aprende com a situação, você ressignifica o que eu posso aprender com isso. Você não fica no vitimismo, você não fica chorando por alguém ter feito algo para você. Lembra da tomada de decisão? É você tomar a sua decisão. A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. A decisão é sua. Entende? Eu não tomo a decisão por você. Pede direcionamento de Deus. Vou ler só essa parte aqui hoje. Amanhã, vamos pegar aqui na página 45, o impacto dos estímulos no sistema elétrico corporal. Como já se estendeu aqui a live, eu vou deixar essa parte para amanhã. E aqui nós vimos, né, os bloqueios elétricos. Quando você tem bloqueio, é como se a sua energia não flui. Quando você tem bloqueios, nós temos energia,
no nosso corpo todo. E quando nós temos um bloqueio, a energia não flui. E essa energia, esse nódulo, ele pode te causar dores emocionais, pode te causar dor física, doenças crônicas, pode vir de traumas, sim. DNA, né? Pode vir de traumas. Rumo ao topo de Deus, honre seus pais. Você já ligou para sua mãe, para o seu pai, essa semana, esse final de semana? Honre seus pais. Não julgue. Aproveite os momentos bons com os seus pais. Há pessoas que não tiveram essa oportunidade que você tem. Honre, cuide deles sem julgamento, com amabilidade. Cumpra o seu propósito. Por mais desafiador que seja, por mais que o inimigo tente te paralisar, por mais que o inimigo tente ferir o seu coração, continua. Libera perdão, ressignifica os pensamentos na hora e continua. Há pessoas que precisam ficar no passado, há pessoas que vão continuar contigo e há pessoas que você vai se reconectar. Deus falou muito forte isso. Com quem você precisa se reconectar? Lembra assim sempre. Gratidão no meu coração. Ponto. Ninguém decide nada por mim. Responsável pela minha vida sou eu. Ponto. Rumo ao topo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, às 7h45, estarei aqui novamente com Provérbios 30. 7h45, Provérbios 30, amanhã 30, 31. Os dois provérbios. Um discernimento olhando para o lado terapêutico. E mais uma parte do livro DNA do Dinheiro. Rumo ao topo de Deus, poderosamente em Cristo Jesus, que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida e vamos juntas no projeto Plena Raridade. Eu falo que o projeto não é a loja, eu tenho a loja. A loja é só um pedacinho, uma ponta de todo o Provérbios. Eu vou dar um aulão ainda, eu vou dar uma aula durante esse ano e vou explicar o que é o projeto. O que Deus vem colocando. E há muitas tomadas de decisão. Muitas tomadas de decisão, troca de ambiente. Deus dando clareza, revelando pessoas, dando clareza, colocando pessoas para ajudar, retomando algumas coisas. E assim Deus faz, quando você se dispõe a Ele. Rumo ao topo de Deus, até amanhã, às 7h45. Você quer que eu coloque Acende o Sol para finalizar? Essa aqui vai ser a entrada da minha palestra. Deus tocou no meu coração. Já pensou? Acendi o sol. E todos levantam. E começa com alegria. Hoje eu acendi o sol. Se você não me segue, clica aí, me segue. E vamos juntas rumo ao topo. Dissolver toda a ansiedade, toda a depressão. É um passo por vez. Um pensamento, uma ressignificação de pensamento. Coloca gratidão no seu coração. Deus restaura. Coloca Deus na sua vida. Gratidão o dia todo. Pela força que me traz, junta minha voz na sua, cantar sem nem olhar pra trás. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Vontade de viver. Hoje eu Se essa acendi o depressão, sol se essa com a tristeza, minha vontade ansiedade, de viver. vontade de viver, Hoje eu viva. acendi o Cuida de sol você. com a minha Você é responsável vontade de por você. viver. Não é sua mãe, não é seu pai, não é sua avó, não é seu tio, não é seu irmão.
Você é responsável por você. Você cuida de você. Você cuida da sua criança. Não deixa pessoas se aproveitarem da sua bondade. Bom, até amanhã. Já pensei em deixar tudo pra trás, Mas não é maior do que eu eu. já pensei em deixar tudo pra trás. O medo existe, mas não é maior do que Hoje eu eu. acendi o sol Com a minha vontade de viver. Foi poderoso. Hoje eu acendi o sol Com a minha vontade de viver. ai, com a minha vontade de viver. Oi, com a minha vontade de viver. Ai, com a minha vontade de viver. Escuta só. Pedir, agradecer, fazer, estar preparado e receber. Prosperidade.